Então vamos às notícias desse segundo bloco, a começar pelo Andrés Gomes. O Vasco fez a proposta, o Admar Lopes está com a missão de resolver os problemas particulares dele, trazer na mala pelo menos 1 a 2 jogadores. E o Andrés Gomes me parece que está bastante avançado. É um jogador que o Rennes pagou 10 milhões de dólares. Então é claro que não vai liberar com essa facilidade. Porém, o jogador está com vontade de voltar à América do Sul. E o Admar Lopes tem uma relação muito boa com o mercado francês. E é claro que o Rennes vê na volta dele aqui por um empréstimo para se valorizar. O Rennes quer estar no bolo. O Rennes quer estar ali numa futura venda, numa futura negociação. Então o que o Vasco está negociando é o seguinte: pagar um valor de empréstimo até o ano que vem e ter, por conta de cumprimento de metas, um valor a pagar que seria aí especulado em torno de 2,5 milhões a 3 milhões de euros pelo jogador. Então essa negociação está em curso, mas eu diria que está bem adiantado. Eu acho que dificilmente o Andrés Gomes não vai vestir a camisa do Vasco como uma opção dentro de um planejamento de elenco que eu vou falar já já. Andrés Gomes é ponta direita, jogador de lado de campo e de profundidade, fato que o Vasco não tem. Tem o Ryan, que até faz essas jogadas eventualmente, mas é um canhoto que joga pela direita, tem força, inclusive fez um gol de ponta direita no domingo, recebendo pela direita e chutando de pé direito, que bom, usando a profundidade. Talvez se ele tivesse cortado para dentro, talvez não tivesse feito gol. Chutou com o pé, inclusive o zagueiro até meio que deixou ele chutar com a direita, não acreditando, e ele arriscou. Então, o Andrés Gomes é um jogador que está bem adiantado, tem uma boa possibilidade, mas o Admar busca também um outro atacante, está na busca de um outro atacante, e está na busca também de mais um zagueiro. Só que o grande problema, a gente já sabe, né? Falta de dinheiro, está negociando aí muito na base do papo, da lábia, e também, quem sabe, usando moedas de troca. A principal moeda que o Vasco está tentando encaixar de qualquer maneira, e a gente vê pela lista hoje de 31, que acabou para o Jean Davi no Vasco. O Jean Davi, atacante chileno, que veio para o Vasco do México, não rola, não vai rolar. Mas o Jean Davi, ele tem mercado, por incrível que possa parecer, muito bom no México e no Chile. E o Vasco tenta, de alguma maneira, até encaixar o Jean Davi numa negociação. Então eu não surpreenderia, eu não me surpreenderia e não surpreenderia você, torcedor, se o Vasco trouxesse um atacante mexicano, um atacante que viesse do México, ou um zagueiro que viesse do México, enfim. Então essa situação também está sendo estudada, do Jean Davi poder entrar. Alguns outros jogadores começam também a tomar aí um corpo para possíveis negócios, e a gente cita aqui principalmente volantes, porque o Vasco trazendo o Thiago Mendes, com o Hugo Moura, e uma situação que a gente vai falar já do Barros, começa a ter ali a volância, além de Jair e Paulinho, que vão ter que se movimentar, porque Jair e Paulinho estão com 6 meses de contrato, precisam jogar, precisam mostrar serviço para quem sabe ficar no ano que vem, porque do jeito que está, principalmente o Jair com o salário que ganha, acho muito difícil. Mas Esforza, que até foi para essa viagem, e o Matheus Carvalho e o Cocão, são dois jogadores que, apesar do Cocão ser um jogador que o técnico Fernando Diniz gosta, o Esforza entra e sai toda hora da relação. Mas são dois jogadores, se tiver condição de fazer negócio, alguém tiver interesse, fazer negociação casada, o Vasco inclui, sim, esses jogadores, para poder negociar. São jogadores jovens, jogadores que sim têm mercado, mas que o Vasco hoje, dentro ali da posição de volante, por exemplo, o Matheus Carvalho tinha até entrado em alguns jogos com o Fernando Diniz. Já não vai mais entrar. Com o Hugo Moura ali, o Thiago Mendes chegando, e agora a situação do Barros, é muito difícil que os dois tenham oportunidade. Então o Admar Lopes está buscando contratar dentro do budget que ele tem, do valor que ele tem disponível de grana, mas se ele puder incluir essa rapaziada aí no negócio, ele vai fazer isso. Ele vai incluir e ele está tentando fazer isso. O Vasco está praticamente fechado na volta com o Barros, volante, jogador que é cria do Vasco, acabou saindo do Vasco por conta de insatisfação do ex-técnico argentino Ramon Dias, que reclamava que ele chegava com um som muito alto nos treinos e parecia sempre que estava
fora de si, não estava legal, não estava bem, estava treinando mal, como se tivesse desmotivado. E ele acabou saindo do Vasco, foi emprestado, rodou, foi para o Amazonas e agora está no América Mineiro, já há 2 temporadas e jogando muito bem. E é um jogador que chama muito atenção e principalmente chamou porque o Cruzeiro tentou contratá-lo. E aí alguém no Vasco deve ter pensado, bom, gente, peraí, esse cara é nosso. O Cruzeiro quer contratar é porque viu o talento. Vamos trazer esse moleque de volta. E aí entrou muito a expertise do Admar Lopes e também dos demais dirigentes do Vasco, Carlos Amodeu e os demais, para negociar com o América. O staff do jogador me confirmou hoje que há uma negociação para melhoria realmente do contrato dele, de que ele possa receber e vai receber um salário que a princípio seria até dobrado do que ele recebe hoje. Não é um jogador caro e também uma extensão de um contrato novo com o Barros. Mas a grande dúvida era a questão grana, questão de dinheiro. E eu tive uma informação hoje de que o Vasco não vai ter que pagar nada por um simples aspecto. Porque o América também deve ao Vasco. Saiu recentemente uma matéria, uma citação na coluna do Anselmo Góes, no jornal Globo, de que o Vasco cobrou do América Mineiro um valor de R$ 1.300.000 por conta de um jogador que o Vasco teria interesse e teria uma prioridade. E o América não teria consultado o Vasco pelo Matheus Henrique em fevereiro passado. E aí o que aconteceu? O Vasco reclamou isso, fez essa cobrança. E eu tive a informação hoje, até procurei o doutor Felipe Carregal, que me explicou que esse é um assunto da SAF, que ele teria que correr atrás, mas há sim uma informação de que o América é um dos devedores na RJ. Tem que pagar ao Vasco, porque não é só credor, é também da onde vem a receita. E o América está lá no bolo. O Vasco tem uma relação muito próxima com o América. Emprestou aí o Figueiredo, o Barros, está sempre tentando alguma coisa, sempre buscando alguma coisa, apesar daquela discussão que teve no ano de 2023, aquele gol do Jair, que depois o presidente Marcos Salum fez declarações absurdas, o meio-campo Juninho também declarou que o Vasco era porque era o Vasco, tinha que ser beneficiado, o América também brigava ali na ocasião para não cair. Então, todas essas celeumas aconteceram, mas a relação é boa, são dois clubes SAF, enfim, tem uma relação legal, mas por conta dessa grana, o Vasco fez um ajuste do toma lá da cá. Nem vocês me devem, nem a gente deve aqui, e o Barros vai voltar 0,800, o Vasco não vai precisar pagar absolutamente nada. É claro que o jogador tem que dar o de acordo, a priori sim, vai voltar, mas diante dessa condição de uma melhoria de salário, até de um salário maior e mais próximo de um dobro de salário do que ele tem hoje, e também de uma extensão maior, um contrato mais extenso, mais longo, para que ele possa ter uma segurança. Foi divulgada a lista dos atletas e é bom lembrar, o Vasco faz uma viagem inteira durante a semana. Está ali o escudinho do CSA e do lado do Mirassol, porque o Vasco joga amanhã em Maceió e depois vai para São José do Rio Preto. Viaja para São José do Rio Preto, aonde ficará hospedado, é próximo a Mirassol, para o jogo de sábado contra o Mirassol. Então, o elenco é maior, são 31 atletas nessa lista. Alex Teixeira, Coutinho, o goleiro Daniel Fusato, David Estrela, Garrel, Hugo Moura, Jair, João Vitor, que volta, Leandrinho, Léo Jardim, Lloyd Augusto, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, que também está de volta, Lucas Piton, Luiz Gustavo, Matheus Carvalho, Maurício Lemos, Nuno Moreira, Pablo Goleiro, Paulinho, Paulo Henrique, Paulo Ricardo é o lateral direito, Puma Rodrigues, Rayan, Riquelme, que está de volta, Esforza, Tietê, Thiago Mendes, Verrete e Vitor Luiz. E novidades na delegação, se não vejamos. Riquelme talvez seja uma das principais, mas há uma explicação para o Riquelme estar nesse grupo. Porque o técnico Fernando Diniz gosta muito dele. Em 2021, na passagem do Diniz, a primeira e única, pelo Vasco, o Riquelme foi muito utilizado. O Riquelme jogou esse ano contra o Nova Iguaçu, jogando até como atacante. E assim o será. É um jogador que o Fernando Diniz quer utilizar um pouco mais à frente, talvez com o pé trocado. E é um atleta que Diniz classifica como muito qualificado, de muito talento, que andou rodando por aí, não dando muito certo, dando cabeçada em tudo quanto é lugar, mas não foi à frente. E é legal quando a gente vê um treinador que
tem interesse em reconquistar. A gente ouviu ontem do Jean Faísca a história do Cachoeira, atacante do CSA, que foi base do Vasco e que rodou, e o pai pediu uma chance ao filho no Joinville, e de lá, por qualidade dele também, por obra do destino, acabou rodando, e amanhã vai enfrentar o Vasco pelo CSA. Então, às vezes, dar oportunidades, estender a mão, é muito bacana. E o Riquelme passou por lesões, por traumas. Imagino a cabeça desse menino, como deve ter ficado perdida durante muito tempo. E esse tipo de jogador, eu particularmente torço muito, porque a vida, e principalmente a vida no futebol, ela abre poucas oportunidades, é um funil enorme.